momento é sobre o Silibin fitossome, nosso ativo para a saúde hepática. Ele tem uma maior biodisponibilidade quando comparado à silimarina, um efeito hepatoprotetor e um resultado rápido a partir de 7 dias de uso. Seu fígado saudável e protegido. O que é o Silibin fitossome? Ele é um complexo de silibina, que é o principal componente flavonoide da silimarina, e a fosfatidilcolina, com uma tecnologia patenteada chamada fitossome. Essa tecnologia tem o principal objetivo de aumentar a biodisponibilidade do fitoativo. Ele tem uma padronização de 29,7% a 36,3% de silibina. E quais são os mecanismos de ação que são relacionados com a ação do Silibin fitossome na saúde hepática? Ele tem o efeito hepatoprotetor de uma maneira muito mais eficaz do que quando a gente compara com a silimarina. Por quê? Ele é 4,6 vezes mais biodisponível do que a silimarina, exatamente por conta dessa tecnologia empregada. Com isso, ele tem uma maior eficácia terapêutica e consegue reduzir, normalizar as enzimas hepáticas em apenas 7 dias de uso. A dose recomendada do Silibin fitossome é de 240 a 360 mg ao dia. E o que é essa tecnologia fitossome? Então, ela é uma tecnologia patenteada e desenvolvida para incorporar em fosfolipídios os extratos vegetais enriquecidos com fitoativos polares de baixa solubilidade em lipídios. Os fitossomas, eles são mais capazes de transição de um ambiente hidrofílico para um ambiente amigável aos lipídios da membrana das células do enterócito e de lá para dentro da célula, atingindo assim finalmente a corrente sanguínea. As substâncias da fase lipídica empregada para tornar os flavonoides compatíveis com lipídios são os fosfolipídios da soja, principalmente a fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina ela acaba sendo um composto bifuncional que tem uma propriedade emulsificante, exatamente por conta da presença de porções lipofílicas, fosfatidil, e hidrofílica, a colina, na molécula, que acaba auxiliando diretamente no aumento da biodisponibilidade dos fitoativos que são hidrossolúveis. O processo de obtenção, essa porção hidrofílica ligado ao fitoativo, ela é coberta por uma porção lipofílica, formando uma estrutura específica que protege o fitoativo da degradação por enzimas digestivas, por bactérias intestinais, e isso facilita a absorção pela membrana do enterócito. Então, diferente do lipossoma, né? A gente tem que sempre repensar nisso. O fitossoma não é um lipossoma. Estruturalmente, os dois são distintamente diferentes. O fitossoma, ele é uma unidade de várias moléculas que são ligadas entre si, enquanto o lipossoma, ele é um agregado de muitas moléculas de fosfolipídios que podem conter essas fitomoléculas ativas, mas não tem nenhum vínculo específico a elas. Então, essa tecnologia diferenciada do fitossome faz com que a silibina, que é o principal componente, né, da silimarina, seja muito mais biodisponível e melhore a sua absorção pelo nosso organismo. O Silibin, então, ele tem estudos clínicos demonstrando a sua eficácia terapêutica. Então, com esse estudo clínico em relação à biodisponibilidade, realmente foi demonstrado essa maior biodisponibilidade quando a gente compara o conteúdo de silibina plasmática com a utilização do Silibin fitossome versus a silimarina comum. Então, mostrando que tem uma maior absorção, e isso leva a um maior conteúdo de silibina plasmática. E os estudos clínicos em humanos demonstraram uma eficácia terapêutica com um efeito hepatoprotetor. Temos estudos do Silibin em pacientes em tratamento de radioterapia, né, tratamentos de câncer com radioterapia, mostrando que ele pode ser uma potencial alternativa para ser utilizado com esse tipo de paciente, com esse tipo de público, com o efeito de proteger o fígado dos efeitos da radiação, tendo aí um efeito hepatoprotetor interessante, sem ter nenhuma interação e reduzir a eficácia do tratamento.
Então, a gente tem esses estudos com essa parte de radioterapia no tratamento do câncer. Nós temos estudos demonstrando aí uma melhora e uma normalização das enzimas hepáticas em 7 dias de uso em pacientes com esteatose hepática. Então, ele é um produto que tem uma maior eficácia terapêutica, por isso até que a dosagem recomendada é menor quando a gente compara com a dosagem recomendada da silimarina. Ele tem aí uma menor dose preconizada de uso. E como tomar o Silibin? A dosagem recomendada é de 240 a 360 mg por dia, utilização em cápsula. Ele pode ser utilizado tanto isolado como também associado com outros ativos para potencializar a sua ação como um hepatoprotetor. Por exemplo, associação dele com D-L-metionina, vitamina E, Robuvit, SAMe, são algumas associações que podem ser feitas ou fazer a utilização dele de forma isolada. São algumas sugestões de fórmulas que estão presentes no nosso site, então no viafarmanet.com.br, na página do Silibin, vocês têm acesso ao protocolo de formulações de Silibin com algumas sugestões de fórmulas. Então, todos esses resultados dos estudos, eles chegam à conclusão que o Silibin Fitossome, ele é capaz de fornecer uma proteção hepática significativa por conta dessa biodisponibilidade aumentada quando a gente compara com a silimarina convencional, quando ele é suplementado por via oral. Ele é absorvido pelo menos 4 vezes mais que a silimarina, atingindo o fígado rapidamente e aparecendo na bile dentro de algumas horas. E enquanto a silimarina, para fazer qualquer tipo de efeito, tem que ser tomado no mínimo 420 mg por dia, o Silibin, ele pode produzir benefícios em doses até mais baixas, como 120 mg por dia, e pode ser administrado com segurança nas dosagens de 240 a 360 mg por dia. Além desses efeitos hepatoprotetores, a silibina ela também possui uma capacidade de quelação de ferro. Então, as indicações aí para a utilização do silibin em hepatites, hepatite viral, hepatopatias crônicas de diferente etiologia, como tóxicas, metabólicas, infecciosas, alcoólicas, cirrose e esteatose hepática, e também como hepatoprotetor em terapias de reposição hormonal e tratamento de quimioterapia e radioterapia. Lembrando que o Silibin ele não foi testado em gestantes e lactantes, portanto não recomendamos a utilização por parte desse público. Ficou com alguma dúvida referente ao produto? Entre em contato conosco. Pode ser pelo e-mail satec@viafarmanet.com.br, pelo nosso telefone DDD 11 2067 5706 ou pelos nossos canais de WhatsApp. Nós temos 2 canais de atendimento, DDD 11 957772696 ou DDD 11 998240750. Aqui na tela vocês encontram um QR Code que dá acesso diretamente ao nosso site. Dentro do nosso site nós temos as páginas dos produtos exclusivos da Via. Dentro de cada página você consegue encontrar os principais documentos e documentos técnicos de cada produto, como literatura, lâmina técnica e o protocolo de formulações. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e até o próximo treinamento.